Compartilha é o podcast da Compassiva, que aborda temáticas relacionadas ao universo do terceiro setor, com o objetivo de expor o trabalho de organizações sociais para o desenvolvimento de uma sociedade justa. Vamos refletir sobre os caminhos possíveis de atuação a partir das necessidades sociais, com exemplos práticos do que já tem sido realizado. Eu sou a Carol Seles e vou conduzir o bate-papo de hoje. Desde que a pandemia começou, a Compassiva teve que ampliar seu atendimento emergencial e fazer mudanças em suas ações e projetos. Neste episódio, vamos entender algumas dessas mudanças e seus impactos. Por isso, as convidadas de hoje são a Débora Blair e a Sueli Rodrigues. Tudo bem, Débora e Sueli? Oi, Carol. Oi, Sueli. Tudo bem? Oi, Carol. Oi, Débora. Tudo bom? Tudo bem, meninas. Débora, vamos começar com você. Compartilha com a gente, rapidinho, quem é você e qual é a sua ligação com a Compassiva. Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui nesse episódio de podcast. Fico bem contente de compartilhar um pouquinho de tudo que tem acontecido nesse período. Eu sou coordenadora do programa LAR, Levando Ajuda ao Refugiado, que engloba alguns projetos que nós oferecemos a refugiados e imigrantes de São Paulo e também do Brasil. Hoje eu coordeno as áreas do curso de português, a área de amparo e a área de empregabilidade. Eu comecei em 2018 na Compassiva como voluntária, professora do curso de português para mulheres árabes. E aí depois me tornei coordenadora pedagógica e hoje eu sou coordenadora geral do programa. E você, Sueli? Quem é você? Como você é mais conhecida? Se é por Sueli? Enfim, desvenda aí a sua identidade secreta e fala pra gente também qual é a sua ligação com a Compassiva. Bem, gostaria de agradecer também, por essa oportunidade da gente poder estar tendo esse bate-papo hoje. Meu nome é Sueli, no RG tá Sueli, mas todo mundo me conhece por Pitu. É a forma como eu acabo atendendo até as pessoas. Se me chamar de Sueli, é capaz de eu nem atender. Eu estou na Compassiva desde 2015, junto com meu marido. Nós iniciamos cuidando das crianças do projeto LAR, os filhos dos alunos das aulas de português, dos refugiados. E meu marido atuava também no crianças, um trabalho que a gente tinha com as crianças na rua, na Compassiva. Atualmente eu coordeno, junto com ele, os voluntários das crianças do lar e também estive à frente do projeto que chama Oficinas Transformadoras, que é um projeto que atende as mulheres em situação de vulnerabilidade ali da Baixada do Glicério. Legal. Primeira pergunta para a Débora, A pandemia, Débora, fez com que a gente mudasse o foco, dos nossos esforços, da atuação da Compassiva nesse período. Você podia explicar para a gente quais foram as principais mudanças no programa LAR e como foi todo esse desenvolvimento e readequação? Sim, Carol, vamos lá então. A maioria das nossas atividades dentro do programa LAR sempre foram presenciais, Então, o curso de português nós sempre fizemos de manhã 2 aulas por semana e à noite 3 aulas por semana. E com fluxo bem intenso de alunos, a gente sempre teve realmente uma média bem legal de frequência. Então, assim, muito movimento presencial, as atividades do amparo também, as visitas sociais que a nossa assistente social realizava, atendimentos médicos, entregas de doações. Então, sempre tivemos muito fluxo presencial em todas as atividades. A área de empregabilidade sempre foi mais remota das 3 áreas, mas ainda assim existiam algumas atividades presenciais, como alguns workshops, palestras. Então, assim, tudo era realizado no mundo presencial, E com a pandemia, isso mudou completamente de cenário, de forma. Então, a gente precisou realmente se adaptar para o mundo virtual. Então, as nossas aulas online, as nossas aulas de português, elas se tornaram online e via WhatsApp. Foi a forma que a gente achou mais... que a gente poderia abranger todos os nossos alunos, realizando videoaulas pelo WhatsApp. Então, foram criados grupos para cada turma, onde foram inclusos os alunos e professores.
Então, essa foi uma mudança radical, né? E que todos nós precisamos nos adaptar, tanto nós da coordenação quanto professores e os próprios alunos também, né? Obviamente, então foi uma grande mudança. As atividades do amparo, muitas deixaram de ser realizadas também presencialmente, né? Como as visitas sociais da assistente social, ela realmente suspendeu, né? Não foi mais visitar as famílias como fazia antes. Algumas outras atividades, como alguns tipos de consultas médicas que eram realizadas, por um tempo elas foram suspensas, começaram a voltar para o presencial faz pouco tempo. Então, muita coisa mudou, né? Teleconsultas, por exemplo, em vez de consultas presenciais. Enfim, e essa parte do amparo, acho que sofreu realmente uma grande mudança no sentido de que a gente precisou se preparar muito mais em termos de dados dos alunos, a gente precisou recolher muitas informações socioeconômicas que a gente até tinha antes, né? A gente sempre teve muitos relatórios, muitas informações, mas a gente precisou ampliar muito isso, né? A gente precisou realmente ter muito mais tabulação de dados das famílias, muito mais informações estatísticas mesmo, para a gente poder atender de uma forma mais eficiente durante essa pandemia, durante toda a crise que o coronavírus causou. Então, essa foi uma grande adaptação mesmo. Então, eu acho que essas duas áreas, né, do curso de português e do amparo, sofreram realmente grandes mudanças. A área da empregabilidade, como eu falei, nem tanto, porque já era algo mais remoto, né? É uma atividade que a gente costuma enviar currículos dos refugiados para as empresas, costuma fazer parcerias e tudo mais, então não sofreu tanta alteração, porque era sempre bem remoto, a não ser essa parte, como eu falei, dos workshops, né, que a gente realizava. A gente precisou realmente mudar tudo para o modo online, então essa foi uma mudança nessa área. Enfim, de uma forma geral, né, Carol, tudo mudou, a gente precisou se adaptar, a gente precisou aprender muita coisa e estamos aí nesse processo. Boa, Dé. E até fazendo um parênteses, falando sobre alguns dados da Compassiva, que é bem legal que você falou, e até expressando, né, isso em números, em alguns dados daquilo que você falou, de março a setembro, ou seja, do início da quarentena até setembro, a Compassiva conseguiu entregar quase 8.500 cestas, né, básicas para tanto alunos quanto atendidos da Compassiva, quanto a população ali, quanto os moradores da região do nosso bairro. Houve também aí uma contribuição que foi algo inédito e bem específico por causa e devido à pandemia, na questão da moradia, né, do auxílio mesmo para pagamento de aluguel, de contas de consumo, como gás, energia, enfim, essas coisas que são essenciais também. Então, de março a setembro, a Compassiva, juntamente com doadores gerais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, com apoio de muita gente aí, voluntários, muita gente se engajando, a Compassiva conseguiu contribuir com quase 57 mil reais, né, em pagamento de contas em geral. Foram distribuídos quase 4 mil kits de higiene. Como você falou, né, os atendimentos que se tornaram na área da saúde teleatendimentos, aconteceram quase 170 atendimentos, teleatendimentos, e também foi disponibilizado aí quase 2 mil reais em remédios de alto custo ou exame médico. E uma coisa muito legal, além de tudo isso, obviamente, quando você falou das aulas, os números, né? A gente conseguiu tabular isso, e isso é muito legal, porque vocês estão fazendo um trabalho de um esmero enorme, e em termos de videoaulas produzidas, foram quase 400, né, de março a setembro. Então, com certeza, esse número, agora estamos em novembro, se você está escutando esse episódio, nós estamos em novembro de 2020, então, provavelmente esse número já aumentou, mas é muita coisa, né? É muito legal essa expressividade e a maneira como a Compassiva, que representa, na verdade, a Compassiva é formada de pessoas e todo mundo se engajou e rapidamente, de fato, assim, adaptou aquilo que a gente entregava, né, e conseguia contribuir na vida desses atendidos
de uma maneira que eles pudessem também acessar, né? E que fosse compatível, né, com a atual realidade nossa. E até o perfil, né, dos alunos é bem legal, assim, ver isso. Então, 35% dos alunos vêm, né, da Síria, 18% da Venezuela, 15% palestinos, 9% marroquinos, 4% do Egito, 3% do Irã, 16% de outras nacionalidades, como Afeganistão, Argélia, Iêmen, Paquistão, enfim. Então, esse é um panorama bem resumido, de março a setembro, e com alguns números que podem ilustrar e ajudar vocês a entenderem um pouquinho o contexto da Compassiva e de como ela prontamente conseguiu se reinventar, porque a gente está falando sobre reinvenção, assim, né? A gente está... não era algo que era inerente a gente, a nossa presença física, ela é muito atuante, a gente está sempre muito tete a tete com as pessoas, mas a gente precisou aprender a estar nesse ambiente online também, né? Então, isso fez com que também fosse uma grande oportunidade para a Compassiva crescer nesse aspecto. E aí, Pitu, a gente vai chamar você de Pitu, né? A próxima pergunta é para você. E você? Como tem sido a sua atuação dentro da Compassiva, né, nesse período, e como você tem sido impactada nesse período? Quanto às crianças, né, que eu tinha comentado antes, a gente precisou repaginar algumas coisas. Temos tentado, de alguma forma, estar presente na vida dessas crianças que a gente atendia. Então, a gente faz ligações de vídeo com elas, para conversar, bater papo, saber como que tá. Começamos de uma forma bem embrionária, né? Estamos numa fase bem embrionária a respeito de fazermos reforço escolar com elas. Então, a gente tem atendido a uma criança, né, como teste, ver como que ela vai se sair em relação à escola, e os voluntários também estão se readaptando a essa realidade. E é uma forma também da gente continuar tendo esse relacionamento com elas e com as famílias. E uma outra área que eu tenho estado bem à frente, tenho atuado mais, a Débora falou a respeito da repaginação em relação ao amparo, né? Então, o amparo, que antes era algo que era dentro do projeto Lar, do Levando Ajuda ao Refugiado, ele acabou se estendendo para a comunidade também, ali da Baixada do Glicério. E outros imigrantes também têm sido alcançados através da distribuição de cestas básicas. Então, você passou os números, né, de março até o mês passado, até setembro, até o mês atrasado, setembro, o número de cestas básicas entregues, mas o número de pessoas alcançadas através das cestas básicas, ele é muito maior, ele chega a mais ou menos 25 mil pessoas, não famílias apenas, né? Então, eu tenho estado à frente da questão da distribuição das cestas básicas, e toda semana, uma vez por semana, a gente está presencialmente na Compassiva, tomando seus devidos cuidados, né? Máscara, álcool em gel, para poder atender essas famílias muitas em situação precária mesmo, sem alimento, literalmente, sem ter o que comer em casa, e conversando, batendo papo com elas. Às vezes a gente pensa que distribuir cesta básica é somente ir lá entregar um pacote, uma caixa de alimentos, mas vai muito além disso, porque devido ao distanciamento social, devido a toda essa crise que o mundo tem passado, as pessoas estão extremamente carentes, estão muito confusas com tudo que está acontecendo, muitas sem perspectiva de vida e tudo mais, de futuro, né? Então, entregar cestas básicas tem sido algo que a gente percebe que traz a pessoa para a realidade, mostra para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? Que tem quem se preocupe com elas, né? Elas podem, muitas vezes, chorar suas mazelas lá com a gente, e eu tenho visto que isso traz uma transformação na vida delas e também nos voluntários que estão lá com a gente todas as quintas-feiras. E agora uma pergunta para as duas. Quais foram, ou quais têm sido ainda, né, os desafios de vocês? Seja no quesito
do atendimento ou das funções, mas também no nível pessoal? Bom, Carol, realmente desafios não faltam, né? Todos nós nessa pandemia, a gente está enfrentando várias situações novas, várias necessidades de adaptação. Então, assim, eu poderia listar vários desafios aqui, né, em relação ao trabalho, que envolvem também situações pessoais, enfim. Eu acredito que, principalmente bem no começo, né, em março, abril, um grande desafio foi a adaptação das aulas de português para o modo online. A gente cogitou muitas possibilidades, a gente pensou em dar aula pelo Zoom, a gente pensou em gravar vídeos e subir no YouTube, a gente pensou várias ferramentas, mas nós acabamos chegando na conclusão de que o WhatsApp seria o melhor, porque todos os alunos, todos os nossos atendidos acessam essa plataforma, não é algo que consome dados, né, e muitos deles não tem internet, Wi-Fi em casa, só usa dados, ou só tem Wi-Fi, às vezes está fora de casa, né? Então, assim, a questão de acesso à internet sempre foi uma barreira, né? Sempre foi não sei se uma barreira, mas sempre foi algo a se considerar, né? Então, assim, a gente precisava pensar numa plataforma adequada para que todos os alunos pudessem ter acesso às aulas. Então, pensar, né, nesse formato já foi um desafio. Outro desafio em relação a isso foi a própria preparação dos videoaulas, né? Era algo novo para mim, para a coordenadora pedagógica, para os professores. Então, a gente precisou nos adequar, eu e a coordenadora pedagógica, para depois também passar esse formato, né, essas ideias para os professores que são voluntários, para que eles pudessem pegar essa manha, digamos, né, de gravar os vídeos, o tamanho certo do vídeo, em que formato vai ser a atividade proposta no grupo, né, a interação, os exercícios, se é por áudio, se é por mensagem. Então, assim, a gente foi aprendendo e a gente está aprendendo até hoje, né? Como você falou, não são desafios que acabaram, eles continuam acontecendo. Mas a gente já aprendeu muito e agora as coisas estão fluindo, né? Digamos assim, no curso de português, acho que passou aquela fase crítica da gente entender como fazer e agora a gente já está fazendo, só está tendo que manter, né? É um desafio, mas assim, acredito que a fase crítica de adaptação passou. Foi bem difícil nos primeiros meses, foi desafiador, mas valeu a pena porque a gente continuou com o mais importante que nós acreditamos, que é o vínculo, né? Então, assim, a gente, com as aulas de português, com os professores ali sempre em contato com os alunos e conosco também, né, da coordenação, a gente conseguiu manter esse vínculo sem perder relacionamento com os alunos, né? Claro que sempre tem aqueles que acabam sendo mais offline, né? Não conversam muito, não interagem, mas a grande maioria a gente conseguiu manter um contato, né, através das aulas de português. E outro desafio grande foi realmente, como eu disse no começo, recolher as informações socioeconômicas que a gente ainda não possuía, né? A gente já tinha bastante relatório, bastante coisa, mas a gente precisou recolher muito mais e fazer isso online não é fácil também, né? A gente não está vendo as pessoas, a gente não está visitando. Mas essa atividade desse levantamento de informações foi absolutamente essencial para a gente conseguir suprir as necessidades que nós suprimos, né? Oferecer os auxílios e os amparos mesmo, né? Que nós oferecemos, como você comentou, o auxílio moradia, as próprias cestas básicas, os exames e consultas, tantas outras necessidades que foram surgindo, doações diversas, né? Até mesmo de móveis, enfim, a gente realizou tanta coisa e sem essas informações levantadas seria muito mais difícil ou até mesmo impossível. Mas foi um desafio, não foi fácil levantar todas essas informações não, mas foi muito legal, assim, valeu demais a pena, foi o que realmente fez o embasamento, né, para todo o trabalho que a gente realizou e tem realizado agora durante a pandemia. Bem, acho que que tem sido assim, tem dois pontos assim que são bem difíceis, assim, que são realmente desafiadores. O primeiro deles é a questão das doações que a gente recebe. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma doação mensal, né, quanto às cestas básicas, mas existem outras demandas, como kit de higiene, fraldas, né? Então, isso acaba levando a gente a outra dificuldade. Por muitas vezes a gente se viu na condição de escolher quem a gente vai
ajudar. Como assim? Por exemplo, das fraldas, a gente passou por isso na semana passada. A gente tinha um valor designado para comprar fraldas, não deu para comprar fraldas para todo mundo que precisava. Então, eu e meu marido, a gente ficou quebrando a cabeça para ver, não, essa criança está no desfraude, então eu acho que a mãe consegue dar uma segurada, né, em relação à fralda dela, e vamos atender um recém-nascido, então vamos priorizar o recém-nascido. Isso é muito difícil de fazer. A gente está numa condição, entre aspas, de juiz, avaliando a necessidade do outro a partir da minha percepção, decidindo quem que vai ser amparado nesse momento. Então, escolher quem a gente vai abraçar, entre aspas, né? A gente vai abraçar essa família e vai deixar de abraçar aquela, ou abre o pacote e divide por igual para todo mundo. Então, eu acho que esses dois desafios, para mim, pelo menos, assim, têm sido bem complicados. Essa incerteza em relação às doações de alguns itens, algumas coisas pontuais, não em relação ao alimento, mas as outras, como eu falei, e que leva a gente a ter que, né, escolher muitas vezes. Na distribuição da cesta básica mesmo, quando as pessoas elas têm um cadastro, então a gente tem os dados completos daquela família, daquela pessoa, e quantidade de pessoas que moram na casa, e dividido por idades também. E muitas vezes chegam pessoas lá, entregam um documento, quando eu vou olhar na planilha o dado daquela pessoa, ela mora com 12 pessoas dentro de casa. E quando a gente fala casa, a gente está falando de ocupações, a gente está falando de cortiços, a gente está falando de pessoas que moram literalmente embaixo de um viaduto e tem um fogãozinho, aqueles de duas bocas e tudo mais, com 12 pessoas, e é uma cesta básica. E uma cesta básica, ela não dá para 30 dias, né? Ela dá para 10 dias no máximo, assim. Então, a gente olha, né, e fala, nossa, uma cesta para 12 pessoas dentro da casa, a gente sabe que não vai ser suficiente, mas aí dá aquela vontade de, não, eu vou dar 2 cestas para essa pessoa, só que aí eu vou estar tirando de outra que muitas vezes também tem 6 pessoas em casa, ou são 3 pessoas, mas é o filho solteiro com os pais que são idosos. E o filho está desempregado, não conseguiu auxílio emergencial por algum motivo. Enfim, a gente está nessa condição de avaliar a necessidade do outro a partir do ponto onde eu estou olhando é muito complicado. Isso é bem desgastante, emocionalmente falando, fisicamente falando. Nossa, de fato, meninas, isso me faz pensar de como uma pandemia e a situação pela qual o mundo todo, né, não é só o Brasil, mas o mundo todo tem passado, e obviamente em países, em locais que enfrentam maior desigualdade social ou maiores dificuldades sociais diversas aí, as coisas ficam mais evidenciadas, né? Não que essas coisas já não existissem, mas elas ficaram mais acentuadas, né? E eu imagino a dificuldade mesmo de vocês em ser essa pessoa que contribui, mas que também, de certa maneira, julga, né? Você falou essa palavra, né, Pituí? Eu acho que é isso mesmo. Mas também uma palavra de encorajamento, né? Continuem com esse coração, com esse desejo mesmo, né? De serem e impactarem a vida aí de pessoas, porque eu não tenho dúvida, não temos dúvidas que isso tem florescido e tem frutificado, né? Mas eu imagino o quão desgastante emocionalmente seja mesmo, né? O que você falou, Pitu. Acho que espero que vocês consigam e estejam tendo também momentos de ver beleza, de poderem extravasar de outras maneiras. Isso é importante. Com certeza, Ká. Desculpa, né? Mas eu tenho falado que a pandemia ela trouxe o que tem de pior nas pessoas, mas ela também tem trazido o que tem de melhor nas pessoas. Porque no meio disso tudo, a gente vê entre eles, muitas vezes, entre as pessoas que a gente atende, um dividindo com o outro, né? Esse processo das cestas básicas, como eu tinha falado antes, não é somente ir lá e entregar uma caixa com alimentos, né? Tem toda uma logística antes,
Então, a gente recebe a cesta básica, tem uma pessoa que vai lá toda segunda-feira receber as cestas básicas. Enquanto isso, eu vou mandando as mensagens de agendamento um a um. Tem uma empresa que forneceu para a gente, até dezembro, enviar as mensagens por SMS também, né? Então, eles não estão cobrando nada da gente, isso está sendo maravilhoso. Mas, de qualquer forma, eu também reforço com a mensagem do WhatsApp, eu mando um a um, e às vezes o retorno das pessoas pelo WhatsApp é assim: olha, muito obrigada, mas pode dar minha cesta para outra pessoa, porque esse mês eu estou suprido. Mas, por favor, não tira meu nome do cadastro, eu não sei o mês que vem, né? Então, a gente vê essa beleza que você falou, a gente acaba vendo também no meio desse deserto todo, a gente consegue ver jardins surgindo, flores crescendo, né? A pandemia trouxe isso nas pessoas, o que tem de pior, mas trouxe também o que tem de melhor. Sim, e complementando também o que vocês falaram, né, o que a Pitu falou agora, sobre a beleza no meio disso tudo, é muito legal ver também os sinais de gratidão, né, das pessoas. Então, mesmo que a gente não esteja, no caso eu, né, eu estou trabalhando remoto, mesmo que eu não esteja vendo a cara das pessoas, não esteja presencialmente, né, recebendo a gratidão, mas eu vejo pelas mensagens também, por exemplo, com relação ao aluguel pago, né, que a gente Verdade. conseguiu ajudar. Então, assim, são muitas coisinhas, até nas aulas de português, né, como os alunos ficam gratos da gente ainda estar provendo isso. Tem essa questão, né, da solidariedade entre eles, que muitas vezes a gente consegue enxergar, né, e também da gratidão. É muito legal mesmo. E obrigada, Carol, pelas palavras também de encorajamento. Incrível ser time com vocês, né? A gente juntas e com várias outras pessoas, a Compassiva atua e consegue ser uma expressão maior mesmo, justamente porque a gente vai se complementando, né? Isso é muito legal. E é esperança, né? É esperança. Isso nos dá esperança. Legal. Sim, sim, tamo junto. Uma outra pergunta para vocês, que eu acho que tem a ver também com o que a gente tem desenvolvido aqui e conversado. Então, em resultados, né? Para além daquilo que a gente tem entregue, quais seriam os resultados dessas ações durante a pandemia e como a vida dessas pessoas estão sendo alcançadas, né? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho, mas de maneira pontual, mas de repente a gente pensar nessa e refletir sobre essa pergunta especificamente agora, talvez traga à memória de vocês alguma experiência, algo que vocês viveram, né, e que vocês gostariam de compartilhar. Bom, realmente, Carol, os resultados disso tudo que a gente tem feito durante a pandemia não são de alcance só a curto prazo, né? Não são somente, digamos, entre aspas, tapa-buraco emergenciais, né? Claro que, assim, as nossas ações estão pautadas, né, na emergência, nas urgências que a pandemia causou, né? Tudo isso que a gente vem conversando são respostas a essas emergências, essa crise, mas a gente tem a certeza absoluta de que vai permanecer, primeiro porque isso só está ajudando para fortalecer ainda mais os vínculos que a gente já tinha, né, de relacionamento, de confiança. Isso é muito legal, como a gente vem construindo uma confiança muito bacana com os nossos atendidos, né, com a comunidade, no caso do Programa Lar, com a comunidade principalmente dos árabes, né, que é a maior parcela dos nossos atendidos são de origem árabe. Então, como essa comunidade nos conhece e tem um relacionamento legal com a gente, então, assim, essas ações só contribuem para o fortalecimento desses vínculos. E sem contar também que, assim, quando a gente supre a fome, quando a gente supre uma necessidade médica, quando a gente supre uma preocupação grande que é com o pagamento de aluguel, a gente está dando esperança para essas pessoas, né? Não que a gente está dando, mas a gente está fornecendo, a gente está ajudando eles a trilharem um caminho de esperança, né? Como você disse agora há pouco. Então, eu acho que, assim, a esperança, a forma como eles podem levantar a cabeça e falar, puxa, não está tudo acabado, às vezes isso salva vidas, né? Às vezes isso salva perspectivas, às vezes a pessoa sem perspectiva, ela vai enterrar todos os sonhos, vai enterrar todas as possibilidades. Mas com uma pontinha de esperança e com a sensação, como a Pitu falou, né, de que ela não está sozinha, de que essa pessoa não está sozinha, isso pode fazer com que ela permaneça firme no caminho. Então, assim,
é uma ação muito, entre aspas, pequena frente a tantas dificuldades da vida, mas que eu acredito que pode sim ter muito resultado efetivo a longo prazo, né? Então, por exemplo, reforço escolar, que a Pitu estava falando, né, com uma criança que a gente tem atendido, mas tem sido um atendimento integral, né? Então, assim, são coisas que não tem um resultado só imediato, nada tem um resultado só naquele momento, né? Então, eu acho que um exemplo recente. Tem uma aluna do curso de português que tem se envolvido em muitos cursos profissionalizantes, que ela vai atrás de bolsas, ela tem feito curso de programação, de informática, enfim, para poder trabalhar nessa área. E ela tem compartilhado com a gente como que, por causa das aulas de português, que continuaram mesmo com a pandemia, ela pôde fortalecer cada vez mais o português dela, pôde, né, adquirir mais fluência, mais confiança, e por causa disso ter melhores resultados nesses cursos que ela tem feito. E esses cursos vão providenciar o quê? Vão prover o quê para ela? Um emprego, perspectivas de se estabilizar aqui no Brasil. Então, a gente nem, às vezes a gente está ali dando uma aula de português ou dando um auxílio dentro do amparo, mas a gente não sabe o impacto que aquilo está causando, né? Então, eu acho que é basicamente isso. É muito gratificante ver os impactos que nós, como time, como você falou, né, Carol? Como time, como a gente tem conseguido realizar tudo isso, né? Eu tenho exemplos, assim, em outubro, no Dia das Crianças, a gente recebeu contato de um grupo, né, chama Marralo, de esportes, que eles sempre têm acompanhado a gente nos últimos 3 anos, eles têm estado com a gente nas ações para o Dia das Crianças, e o coordenador do grupo me procurou para saber como que a gente ia fazer esse ano e tudo mais. E na época eu lembro que eu fiquei bem envergonhada quando ele me perguntou, porque a gente está tão focado nessa questão das cestas e aluguel e as famílias e médico e tudo mais, né? Eu falei, meu Deus, tem o Dia das Crianças, né? Esqueci disso. E ele falou, não, vamos atrás, vamos procurar ajudar de alguma forma, tal. Foi fantástico, porque como a gente não podia proporcionar nenhum dia, né, para as crianças ir brincar e fazer gincana e tudo mais, nós dividimos em carros dois voluntários da Compassiva, um voluntário da Compassiva, um voluntário do Marralo, para ir nas casas das crianças, entregar um brinquedo, uma sacolinha de doce, um saquinho de doces, e foi fantástico o retorno das mães, né, e das próprias crianças, assim, falando, porque elas foram lembradas, né? Os pais ficam derretidos, né, quando a gente faz alguma coisa com os filhos, assim, né, quando proporciona alegria para os filhos. Então, isso foi muito bacana, o retorno que eles deram para a gente depois, agradecendo, alguns emocionados. A gente conseguiu alcançar 81 crianças. Uma outra coisa que foi muito bacana durante o auge da pandemia, uma ex-aluna nossa que tinha mudado de São Paulo, né, uma refugiada tinha mudado de São Paulo, voltou para São Paulo e o marido foi morar em Roraima, trabalhar numa fazenda de plantação de batatas lá, e ela estava grávida para ter bebê aqui e não tinha contado para ninguém. E a gente procurou conversar com ela por algum motivo, acho, para saber se ela estava precisando de alguma coisa em relação à alimentação, tudo. A gente descobriu que ela estava grávida, nos mobilizamos, a gente foi atrás de doação e tudo mais, e isso trouxe essa família para perto da gente novamente. Em paralelo, ela teve a filha dela aqui e tudo, o marido pegou Covid lá em Roraima, e a gente conseguiu atendê-lo à distância, né, e conversar no hospital lá e tudo mais, e a gente, conversando com ele, mostrou que o ideal era ele estar perto da família dele aqui, mesmo com muita dificuldade, o melhor ainda era estar aqui junto aos filhos e à esposa. E ele tomou essa decisão de voltar para São Paulo, isso foi fantástico, né? E eles estão muito próximos da gente novamente, a gente consegue acolher de uma forma mais assertiva, né? Então, são várias experiências, assim, que a gente tem tido, mas essas duas são as que queimaram, assim, meu coração quando você perguntou, Cá. É legal ver que a Compassiva, a questão dos vínculos, né? A Dé trouxe isso na fala dela, mas de como a gente entende isso é um valor mesmo para a Compassiva, e isso ultrapassa barreiras, né, no aspecto. Não é só nós que provemos isso, mas a gente também entende e vive isso, né? A gente entende que os vínculos, eles são essenciais, porque vínculos são relacionamentos, né? Tem a ver com relacionamento, tem a ver com caminhada, com compartilhar a vida. E legal, Pitu, obrigada pelos exemplos aí, porque
Isso também ajuda a gente a saber, né, também um pouco mais de como as coisas estão acontecendo e de como a gente consegue, mesmo à distância, contribuir para que famílias continuem juntas, né? Mesmo agora, estando num contexto, no mesmo solo brasileiro, no caso aí essa família, eles estavam separados, né? E num momento de tanta fragilidade para essa esposa, com uma filha pequena, né? Com um filho pequeno, recém-nascido, e de poder promover, assim, esse vínculo novamente, né? Isso é importante e muito legal aí saber de tudo isso, porque isso também nos aquece, como você falou, Pitu. E uma última pergunta para as duas. Acho que agora a gente vai precisar fazer um pouco de exercício de imaginação, porque futuro, né? Essa pandemia nos mostrou que, por mais que a gente pense, faça planos, de fato as coisas podem mudar completamente. Mas como que vocês imaginam, tanto para o lar como para as famílias do bairro da Liberdade, da Baixada do Glicério, que a gente tem atendido com essas ações emergenciais, como que vocês imaginam que essas ações continuarão, ou se elas continuarão no futuro próximo, obviamente? E quais são as perspectivas, ou o que vocês gostariam, o que vocês têm em mente, enfim. Seria uma última pergunta para a gente pensar um pouquinho no cenário futuro. Bom, Carol, a gente, apesar das dificuldades, né, apesar dos desafios que a gente já conversou bastante sobre eles, nós realizamos muitas coisas que eram necessárias desde antes e durante a pandemia, por conta das novas realidades, a gente conseguiu realizar. Como, por exemplo, esses levantamentos socioeconômicos que eu falei, né? Então, eu acredito que essas informações todas que a gente levantou, os relatórios produzidos, as planilhas, elas vão servir de base para ações, assim, enquanto a Compassiva existir, eu acredito, sabe? Porque agora é uma questão de alimentar, né, com informações novas que entram, e isso nos dá muito embasamento para realizar ações não de puro assistencialismo, mas de assistência mesmo, né, de longo prazo, onde a gente possa acompanhar as famílias, ver de que forma a gente pode ajudar a caminhar, a se estabelecerem, a ter autonomia. Então, essa parte do amparo, né, dessas informações sobre as famílias, eu acho que realmente vai ser algo para sempre, assim. A gente vai sempre ter uma fonte de informações que foi produzida, né, durante a pandemia, para qualquer tipo de ação de acompanhamento social, né, daqui para frente. Então, que a gente produziu na pandemia vai servir muito, né, para o médio e longo prazo. As aulas de português, a gente ainda está ensaiando um retorno parcial, um retorno gradual e parcial, né, para o presencial. Em algum momento, com certeza, a gente vai voltar, né, com a ampla capacidade que a gente tem. Isso talvez não aconteça tão cedo, mas, enfim, aos poucos a gente vai voltar para o presencial. Mas enquanto precisar permanecer pelo menos uma parte online, né, das aulas de português, a gente vai conseguir manter, porque a gente criou esse sistema todo, né, durante a pandemia. Então, assim, a gente meio que vai voltar para o que era antes, né, em todas as áreas do programa LAR, mas com frutos também do que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, né, com novas formas de trabalhar que foram construídas ao longo desses meses. Então, a gente, enfim, é meio que isso. O futuro da Compassiva vai ser uma mistura do que era antes com o que tem sido hoje durante a pandemia. Eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu fui clara, mas também o futuro é meio incerto, como a Carol falou, eu acho que é um exercício de imaginação, né? Então, eu imagino que seja isso. A Compassiva vai ser uma mistura de o que a gente já fazia no passado com o que fazemos hoje, com muitas coisas que pretendemos fazer no futuro. E o que eu vejo é uma mudança que tem acontecido de dentro para fora, em relação aos voluntários que a gente coordena, né, os voluntários das crianças, a visão deles em relação a estarem próximos, a se preocuparem com o futuro das crianças e de serem um diferencial, né, na vida deles, dessas crianças, isso ficou muito aflorado. Eles já tinham isso antes, mas agora tá muito mais aflorado, o envolvimento tá bem diferente, eles estão muito mais envolvidos mesmo com a questão do futuro dessas crianças que a gente atende. Quanto às pessoas que a gente atende ali do bairro, eu acredito que a gente vai precisar dar uma repaginada nas oficinas transformadoras, porque as meninas que a gente já atendia, elas estão morrendo de saudades e elas têm falado uma com as outras e
tudo que a gente já semeou lá no passado em relação a olhar para frente e a ter uma perspectiva de vida e tudo mais, elas têm se apegado nisso, que foi falado lá atrás. Então, a gente vai precisar fazer um trabalho de colheita disso e com certeza virão novas mulheres. E um último exemplo para finalizar, assim, outro dia uma mulher foi pedir, uma moradora lá do bairro foi pedir uma cesta, a gente não tinha naquele dia, quem atendeu ela foi até o André, e ela conversando com o André, ela começou a chorar e ela falou que estava querendo cometer suicídio e tudo mais, e o André pôde ali conversar com ela, consolar ela, a gente pegou o nome, os dados e tudo mais, incluímos ela no cadastro, e quando ela foi buscar a cesta, ela já estava completamente diferente, ela falou, isso aqui me trouxe vida. Então, acho que a perspectiva de futuro é vida, né? As pessoas não desistirem de viver e entenderem que é um tempo que a gente está passando e que isso vai passar e que está todo mundo junto. Poxa, eu só tenho a agradecer a vocês duas, ao bate-papo. É um prazer estar e dividir com vocês esse episódio. Vocês duas me inspiram, são amigas, são companheiras de caminhada e eu fico muito feliz em compartilhar esse episódio com vocês. E eu gostaria, né, de dar a oportunidade agora para vocês darem um tchau e falarem alguma coisa que queiram. Bom, eu que tenho a agradecer, Carol, realmente compartilhar essas conversas aqui com vocês duas. Foi um tempo precioso para mim, onde nós pudemos fazer meio que uma retrospectiva também, né? Não deixa de ser, de tudo que está acontecendo, final de ano se aproximando. Então foi muito bom conversar com vocês e apresentar para o público, né, um pouco do nosso trabalho. Obrigada a todos vocês que estão escutando a gente e sigam a gente nas redes sociais. Se quiserem fazer contribuições financeiras também são sempre bem-vindas, tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição. E é isso. Obrigada, Carol e Pitu, pela amizade, pela caminhada aí. Eu só tenho a agradecer também. Eu estou morrendo de saudade de vocês, né, de vê-las pessoalmente. Como a Débora falou, doações são bem-vindas, muito bem-vindas. E se você não consegue fazer uma doação pontual, né, ou a longo prazo, e acha que doar um pouco do que você tem é somente material, doe o seu tempo, doe o seu ouvido para alguém próximo, para alguém que você conhece, para vizinhos do seu prédio, para vizinhos do seu bairro. Isso vai fazer toda a diferença na vida de quem estiver falando e precisando desabafar. Muitas vezes, 10 minutos de conversa faz toda a diferença para a vida inteira daquela pessoa e com certeza para a sua vida também. É isso, um beijão. É isso, meninas. Obrigada a você que está nos escutando e até a próxima. É isso, gente. Esse foi o Compartilha, o podcast da Compassiva. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse www.compassiva.org.br. Siga também as nossas redes sociais e fiquem atentos, pois virão novos episódios. Afinal, temos muito que conversar sobre o terceiro setor e a sociedade. Até a próxima!